Olá, seres de luz! Vou trazer aqui alguns vídeos respondendo algumas perguntas que eu ando recebendo bastante falando sobre o jogo da vida, tá? Primeira pergunta: como funciona uma jogada? Você traz para o jogo um desafio, algo que você quer saber, algo que está incomodando naquele momento. Nós tiramos uma carta do arquétipo, depois a gente começa as jogadas através do dado, tá? Através da sincronicidade do dado, você vai caindo nas casas do tabuleiro. E com essas casas vêm as cartas, tá? E cada carta traz uma interpretação, traz um ensinamento específico, dependendo do desafio que você trouxe. Se você cai numa cobra, uma serpente na cabeça dela, você desce. Normalmente é uma crença limitante, tá? Que você tem a respeito daquele assunto. Se você cai numa espada, você vai na base da espada e sobe até o topo dela, né? A ponta dela. E aquilo ali normalmente trata-se de virtudes, trata de dons e talentos. Exemplo. Tive um cliente que tinha um problema que não conseguia ganhar a promoção que ele almejava tanto há tanto tempo da empresa que ele trabalhava, tá? Ele caiu numa casa, por exemplo, que era a casa da ilusão. O que a gente conversando, instigando, a gente chegou à conclusão? Que ele tinha uma idealização, mas ele não tinha nenhuma ação. Ou seja, ele não fazia nada a respeito, ele não tinha nenhuma prática para isso, tá? Outra coisa, ele tinha uma expectativa muito grande de que aquilo ia acontecer e como que ia acontecer. Mas ele não fazia, ele não perguntava, ele não instigava, ele não buscava saber o porquê que aquilo não era feito, não conversava. Então, é isso que o jogo faz, ele vai instigando, ele vai trazendo aquilo, por que pode estar acontecendo, qual que é o bloqueio, e vai te propondo ali um trabalho para que você melhore isso aí, tá ok? Outra pergunta: quais aprendizados o jogo pode trazer? Bom, inúmeros, né? Mas normalmente o que ele ensina? A lidar com as emoções, a superar medos, a entender padrões na vida que acontece, entender crenças que a gente traz e às vezes a gente não percebe porque são crenças que foram criadas lá na infância, que estão inconscientes. Vou dar um exemplo aqui: a pessoa está jogando e cai na casa da raiva. E a pessoa tem uma dificuldade muito grande de lidar com a própria raiva, mas tudo que acontece na vida dela faz com que essa raiva emerja, né? Então, por exemplo, a pessoa fala alguma coisa, às vezes naquele momento ela não consegue agir, mas ela fica com ódio danado, então ela chega em casa, ela vai remoendo aquilo ali, aí gera até, às vezes, uma gastrite nervosa, uma dor no estômago, né? E ela fica revivendo aquilo ali de novo e não consegue entender por que aquilo que às vezes foi tão pequenininho gerou esse sentimento de raiva tão grande. E aí a gente começa a instigar e percebe que, por exemplo, lá na infância ela teve uma situação, né, que ela passou muita raiva, que alguém falou alguma coisa, que ela foi taxada de algo que ela não era, ou às vezes até os pais mesmo, inconsciente, né, da maneira de criar, fez alguma coisa que fez com que a criança ficasse com muita raiva e ela não soubesse lidar com essa situação. É isso, o jogo vai instigando, vai trazendo e vai fazendo a gente entender como que a gente vai lidar com esses problemas da vida, com os relacionamentos, com essas emoções que costumam sempre aparecer em determinadas situações e fazem às vezes a gente estagnar, a gente não seguir em frente. Outra pergunta: o jogo pode ser jogado em dupla? Sim, o jogo pode ser jogado, por exemplo, num casal ou dois irmãos, amigos, tá? Pode ser jogado em grupo e pode ser jogado, por exemplo, no meio corporativo, numa empresa. Já fiz jogada para uma turma de colaboradores numa empresa pequena. Por exemplo, eu tive um grupo que foi formado de mulheres. Elas queriam, assim, foi uma turma de amigas, reuniram e eu fui fazer a vivência do jogo com elas. Elas estavam trazendo desafios sobre novos relacionamentos, né? E é muito interessante porque a gente percebe que o jogo vai instigando e as crenças e os padrões acabavam sendo muito parecidos, né? E elas não tinham consciência disso, então o jogo foi mostrando. Elas tinham um problema com orgulho, vaidade, às vezes uma questão de comparação com outros relacionamentos de pessoas conhecidas, e idealização demais, né? Ou a necessidade de validação de outras pessoas para poder se firmar no relacionamento. Então, assim, normalmente o grupo é formado com pessoas que têm alguma coisa em comum, que têm crenças em comum, padrão em comum, e gera muitas interpretações, ajuda mesmo entre aquelas pessoas
as conversas que surgem, né? Faz isso, faz aquilo, é muito interessante. As jogadas em grupo é muito interessante, porque elas criam realmente uma energia ali de uma constelação, né? Então é super interessante fazer jogadas em grupo e também nas empresas. Mais uma. Posso jogar mais de uma vez? Pode, deve. Não, eu faço jogadas aí sempre que eu tenho necessidade de entender melhor alguns desafios que eu estou passando. E tive clientes que, por exemplo, veio, jogou, o desafio era na área financeira, recebeu aí orientações para qual caminho trilhar, entender alguns problemas que estava tendo. E depois voltou porque gostaria de ter outras respostas, outras interpretações no casamento. Então, depende da área que você naquele momento está te desafiando, te incomodando, e você voltar depois para fazer outro tipo de jogada. Quanto tempo dura uma sessão? Olha, normalmente a sessão dura mais ou menos 2 horas. É muito difícil ser menos de 2 horas, tá? As sessões em grupos, se são grupos até 4, normalmente dura aí mais ou menos isso, de até às vezes mais, porque são interpretações às vezes pontuais, porque eu consigo fazer uma tiragem de arquétipo, por exemplo, para cada pessoa. Agora, quando é um grupo maior, aí a gente já costuma demorar menos, porque são menos jogadas e às vezes o contexto é bem coletivo, então a gente faz jogadas menores, às vezes não chega até o final do jogo, mas ele traz o que tem que trazer, ele dá as respostas que precisam ser dadas. O jogo pode ser jogado online e qual a diferença? Pode, tem feito vários jogos online, não tem diferença energeticamente, não tem diferença de contexto, não tem diferença de interpretação, tá? A diferença é que nós não vamos estar presencial. Vamos estar usando uma plataforma de videoconferência, o Meeting ou até o WhatsApp. Eu gosto muito de usar o WhatsApp mesmo. Então, assim, é isso. Aí eu vou jogando, eu sou o guia, eu vou fazendo jogando dados, nós fazemos o sorteio dos arquétipos da mesma forma, eu vou mostrando as cartas, depois eu mando uma sequência de todas as cartas que saíram para a pessoa ter os insights que costumam durar aí de uma semana até mais, isso com todo mundo, tanto o presencial quanto online. Mas assim, eu gosto muito do presencial, mas tem pessoas que estão longe e querem jogar, então bora jogar online, sem problema nenhum. Qual o papel do arquétipo no jogo? O sorteio do arquétipo já te traz assim os insights fora de base. Por exemplo, a pessoa que quer saber sobre um relacionamento, se sai desse relacionamento, se parte para outra, se não parte. É uma pessoa que está com medo ali de continuar do jeito que tá e também não tá vendo um caminho para melhorar. Aí ela sai com o arquétipo do cuidadoso, por exemplo. É um arquétipo que fala justamente que a pessoa cuida muito do outro, que a pessoa às vezes não olha para ela mesma, entendeu? Que ela sempre tá querendo agradar as outras pessoas, que é como se ele, igual aqui a figura dele, ó, ele tá dando o coração dela e ele não recebe nada em troca. Então os arquétipos já traz muito do porquê, né? O que pode ser que esteja acontecendo com aquela pessoa, por exemplo, a nível de se ela estiver ali procurando saber sobre um relacionamento. Eu acho que eu respondi a maioria das perguntas que eu recebi, mas se tiverem algumas outras perguntas, me mandam pelo WhatsApp, eu mando aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se quiser jogar, tô aí aguardando o seu chamado.